E para aquecer rapidamente o debate, vamos fazer uma convocação de debatedores na programação, colocando inicialmente para compor aqui à frente, ao lado esquerdo, olhando para frente, Cícero Penha, representando o Sindicate Brasil, que já está assento à frente, Jorge Paiva Costa Filho, que é do Sindimest Rio de Janeiro, Didier Chinchilla, Sindimest, Sindisat, e eu não sei se tem aqui ainda o nosso Guilherme Vilares, representante do Sinter, se gostaria que fizesse presença aqui à frente. E como debatedor do Sintep, a minha pessoa, a Hélio Bump, que estamos também à disposição. Mas antes de fazer uma sessão, e rapidamente o Cidade tinha um comentário rápido a fazer, então foi prometido aí a palavra rápida e sucinta, por favor. Eu tive a oportunidade de, durante anos, conviver com o Dr. Dagoberto Godoy lá na CNI, inclusive de participar da elaboração desse trabalho de mapa estratégico da indústria. E eu achei que desse processo deveria lhe provocar, porque sei que tem um daqueles itens da primeira linha, da linha básica horizontal, que é a liderança empresarial, né? Onde a CNI constatou a necessidade de reorganizar o seu processo de liderança empresarial exatamente para poder fazer frente às suas negociações com o governo, à discussão aprofundada dos arranjos institucionais, a se estruturar como uma entidade não de representação patronal, mas de representação de interesses empresariais e tal. E eu gostaria de ouvir que o senhor contasse um pouco, né, dessa sua experiência como líder, que foi no processo lá, junto aos mais de 1.100 sindicatos, e como que a CNI deu uma reorganizada na sua base de representação de interesses. Bem, então, muito rapidamente, as críticas que eu fiz à escassa representatividade das entidades representantes dos trabalhadores valem, na mesma medida, para a área empresarial, né? E um desafio que existe, e volto a falar na questão da Espanha, por exemplo, nós conseguimos realmente desencadear aqui no país um processo de uma sociedade realmente atuante, né, em que, evidentemente, o setor empresarial ocupa um papel fundamental pela sua importância como agente econômico e social, né. Estamos longe de chegar a isso. O nosso companheiro aqui de Minas falou justamente da sua frustração na participação no Fórum Nacional do Trabalho. Foi uma experiência muito inédita, vamos dizer assim, de um diálogo tripartite institucionalizado, ainda que voltado apenas para as relações do trabalho, mas que poderia ser aplicado num âmbito maior. E o que se verificou? Se verificou que nós não temos organicidade, né? As nossas entidades empresariais realmente não chegam até a base, vamos dizer assim, da microeconomia, da grande maioria, a maioria absoluta das empresas que são de micro, pequeno e até médio porte, mas micro e pequeno porte. Então, eu creio, nós fizemos um trabalho lá na CNI, especificamente no que diz respeito à interlocução com o parlamento, que o Cidade é o coordenador, e que resultou, creio eu, que é indiscutível, uma maior estrutura de lobby, no bom sentido, de lobby transparente, de lobby fundamentado, de que o setor empresarial dispõe no Brasil. E naquela época, você lembra bem, que uma das nossas preocupações era tentar construir no país aquela mecânica que os americanos chamam de grassroots, né? Ou seja, de construir metodologia e instrumentação, mas mais do que tudo, operação, para chegar até as bases, né? Porque
Evidentemente, nós não podemos falar em liderança empresarial se não houver isso. O que nós temos hoje realmente é um distanciamento muito grande, com predominância da participação no cenário, assim, em que se pode identificar líderes das grandes empresas, né? E com forte conteúdo, vamos dizer assim, da própria cultura ou da natureza empresarial, que é um pragmatismo, num país em que o Estado ainda tem uma presença muitas vezes predominante e, consequentemente, cria graus de dependência que inibem a própria, vamos dizer, o próprio vigor, né, da atuação das lideranças empresariais. Eu acho que isso é um processo de desenvolvimento, né? Nós estamos falando aqui de desenvolvimento econômico, evidentemente tudo começa pelo desenvolvimento cultural. Alguém falou aqui em reforma política, né? A reforma política tem que refletir, nós temos que reformar a cultura nacional. Né? Temos que reformar, desenvolver a cultura nacional para uma cidadania mais presente, mais ilustrada, mais participativa, inclusive no meio empresarial. Bom, nós estamos chegando na fase final aqui desse fórum e vamos voltar à programação que havíamos idealizado aqui com os representantes dos principais sindicatos que estão aqui, e a ideia é que cada um fará uma pergunta aos debatedores que responderão e poderão fazer uma pequena pergunta. Então, todos vão falar. Eu vou começar por Cícero Pinho, por favor. Muito bem, nós vimos durante toda a exposição do dia de hoje que, apesar de todos os problemas que nós temos no Brasil, desde a questão da reforma trabalhista que precisa ser feita, que hoje os encargos sociais são pesados, há uma burocracia muito grande, outras questões de ordem prática que também foi colocado aí, as questões tributárias, os programas governamentais de incentivo à produção. O fato é que nos dá uma impressão de que o país, apesar de todos os problemas, o país está crescendo, os dados do IPEA também não deixam mentir. E o setor nosso, que é o setor de telecomunicações, ele demanda e vai continuar demandando pessoas habilitadas, talentos que possam verdadeiramente resolver os problemas que o setor tem, quer dizer, com produtividade, com qualidade, com novos produtos, novos serviços. Então, em função disso, a minha pergunta para a mesa é: qual é a visão que a mesa tem sobre como essas empresas, como o nosso setor poderia atrair, reter e desenvolver bons talentos para o nosso setor dentro dessas perspectivas que foram colocadas aqui hoje? Eu acho que a questão-chave já estava, a questão de atrair e reter talentos. Eu acho que um primeiro caminho já foi aberto com a Lei da Inovação. Eu acho que isso traz a ideia de parcerias e autonomias para a cooperação, vamos dizer, universidade-empresa, que é um tema tão velho, mas que agora ele está dentro de um desafio novo. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou ontem, chamado até PAC Inovação, com determinadas metas para 2010 na área de ciência e tecnologia, na qual o setor privado tem uma responsabilidade também importante, em termos de não só, vamos dizer, saber como reter e tratar talentos do ponto de vista, vamos dizer, da micro-organização, mas em termos no ambiente institucional, dentro do sistema de inovação que o Cassiolato já descreve há muito tempo, na qual a Lei da Inovação é uma primeira avenida, já que nós temos que trabalhar todas as possibilidades. Eu não sei se as empresas já se detiveram para ver todas as formas. Por exemplo, eu estou dando apenas reter talentos, eu estou vendo a parte, vamos dizer, da onde eu sou de origem, da universidade, né, da cooperação. Mas isso é fundamental
em termos de pensar em termos de inovação como um sistema, vamos dizer, aberto. Antes se pensava muito na inovação, na competitividade, como um sistema que eu fazia P&D e tinha um resultado, né, uma relação linear entre o P&D. Hoje, se a gente vê, seja empresas que se renovaram com a Lego, aí, que tem 300 crianças, né, de kids aí, de 10 a 12 anos no seu departamento de inovação, experimentando, e a Lego conseguiu de uma coisa. Eu acho que os sistemas de inovação, as empresas têm que pensar num sistema aberto de inovação, na qual é fundamental reter talentos, reter jovens pesquisadores, fazer uma atividade de P&D, lógico que ela é incerta, ela tem um grau de complexidade. O governo, por sua vez, no BNDES, está lançando, vamos dizer, aumentando o seu fundo de atividades inovativas. Os recursos previstos são muito maiores, então eu acho que o setor produtivo tem bastante possibilidades abertas do ponto de vista legal, do ponto de vista de incentivos governamentais, mas dentro da ideia de projeto nacional é necessário que as nossas negociações internacionais, na qual o setor privado acompanhe intensamente, a gente saiba negociar os tratados de comércio para que as contrapartidas sejam bem estabelecidas. Então eu acho que a questão de atrair e reter talentos não só é de interesse das empresas, é interesse da sociedade, tem instrumentos, mas ele tem que ser pensado dentro de um projeto nacional, aonde a questão da inovação, pensando em termos de inserção internacional com competitividade autêntica, seja uma tarefa que... Então, não é uma questão que se resume do ponto de vista micro, vamos reter, não. É um conjunto de uma proposta em termos de relações internacionais, de mudança de estrutura produtiva, e, portanto, ela se coloca no âmbito desse desafio que é transversal de várias políticas, de várias dimensões estratégicas para a empresa e para o país. E eu acho que nós estamos caminhando, mas é necessário um compromisso maior do setor privado em ser mais audaz em termos das suas metas. Ou seja, se o setor privado reclama do custo Brasil com muita coisa, também se reclama na parte de inovação, da excessiva cautela, do excessivo curto prazismo das empresas. Então, é necessário que dentro desse diálogo nós sentemos as bases para caminhar no projeto nacional que está sendo construído, e hoje tivemos mais um micro momento. Obrigado, doutor Rola. Vamos ouvir agora Cassiolato, por favor. Bom, concordo com... Foi bom falar depois do Márcio, porque assim já poupa uma série de coisas, a gente pensa muito igual, então eu vou talvez colocar outras coisas. Quer dizer, tendo em vista o quadro, algum daqueles dados que eu mostrei de recursos humanos em telecomunicações no Brasil nos últimos 20 anos, quer dizer, que de fato a gente foi para baixo de uma certa maneira, eu acho que talvez, além das coisas que o Márcio falou, tem duas coisas que são mais ou menos fundamentais. A primeira é a questão de ampliar e aprofundar a formação. Né? Quer dizer, a Marina voltou aqui, a gente estava conversando antes, ela está fazendo uma pesquisa nesse momento junto ao pessoal de São Paulo, e ela veio de uma visita, entrevistas de uma série de empresas. Não sei se eu posso falar isso, alguma dessas coisas. Não posso falar, não? Não vou dizer o nome da empresa, não, mas tem empresa que está saindo de Campinas e indo para Santa Rita do Sapucaí. É uma das empresas razoavelmente grandes e historicamente importantes na área de equipamentos. Né? E a explicação que ela me dava, que o empresário que passou, que estava mudando, primeiro que o tipo de formação que se encontra lá em Sapucaí é mais apropriado para a produção, às vezes até do que a própria Unicamp, e a pessoa tem ligações com a Unicamp. Tem um problema de formação, né, quantitativa e qualitativamente, em diversos níveis. Não adianta só, eu acho que a formação de PhD é importante, etc, etc. Mas a gente tem que formar engenheiros, tá? Até porque uma série desses bons engenheiros vão virar bons empresários, como vocês sabem muito bem disso. Então o lado do empreendedorismo você não resolve, você avança muito
com uma formação um pouco mais adequada. Eu estive na China há 2 anos e fiquei envergonhado porque a UFRJ deles, foi em Pequim, eu fui visitar a universidade e fiquei envergonhado com a quantidade e qualidade de infraestrutura que eles estavam tendo no sentido de uma renovação. Quer dizer, há um esforço brutal de Índia, de China, no sentido de infraestrutura para se fazer boa pesquisa. Então, esse é um segundo eixo que eu acho fundamental. O terceiro, eu acho que é você ter dentro do projeto nacional um projeto de que telecomunicações se quer. Quer dizer, vamos ficar sem um grande global player em equipamentos? Ou não vai ser com pequeniníssimos que isso vai se resolver. Quer dizer, eu acho que há perspectivas de boas, o Márcio falou em várias, acho que o BNDES no momento está passando por um momento de transformação muito positivo nessa direção, mas tem que pensar se a gente quer constituir uma empresa, como a gente tem várias empresas globais hoje já, temos a Embraer, além da Petrobras, a Vale, uma série de outras que passaram, e aí essas empresas criam emprego de qualidade dentro, a gente tem que pensar se em telecomunicações se quer ou não, ou se vamos ficar contentes com pequenos nichos de pequenas empresas, que são importantes, mas não vamos deixar passar de um certo patamar. Mas isso está involucrado nesse projeto nacional, do qual deve estar ligado a um projeto de que telecomunicações e que indústria de telecomunicações queremos ter. Por favor, muito obrigado. Doutor Alberto, por favor. Evidentemente, do ponto de vista empresarial, quer dizer que tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Como disseram os professores, é importante a formação de capital humano. Começa por aí, você precisa ter oferta. Mas essa oferta, ela responde muitas vezes à demanda do mercado. Então, se você tem um nível de desenvolvimento baixo do setor, isso não atrai os engenheiros, as pessoas do engenheiro continuam derivando a grande maioria da formação ainda nossa lá para ciências humanas, etc. As escolas de engenharia tiveram um momento áureo lá pela década de 60, 70, depois minguaram, Bom, além do mais, é o seguinte, então a questão da oferta, uma oferta de material. Mas e a empresa? Como é que ela pode utilizar essa oferta, captar essas pessoas? Vou dar um exemplo. Há pouco tempo estive num outro evento semelhante a esse e tive contato com um empresário do Mato Grosso do Sul, que tem lá uma empresa de desenvolvimento de software, já tem 300 técnicos de nível superior trabalhando nisso. E ele me disse que não estava mais formando pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, ele selecionava, subsidiava, as pessoas faziam o seu curso, recebiam a sua certificação, no momento que recebiam a certificação eram captadas por empresas maiores aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. Então ele não fazia mais, ele tinha desistido. Ora, a mesma coisa acontece com a fuga de cérebro para o exterior. Se você não tem um processo forte de desenvolvimento econômico naquele setor, você pode cair na mesma armadilha desse nosso companheiro lá do Mato Grosso. Ou seja, você investe e, no fim, perde. Agora, uma última palavra, como empresário, A crítica que existe sobre os baixos investimentos, o baixo comprometimento das empresas com o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, deve ser examinada dentro de um contexto de empresas, especialmente as empresas de médio e pequeno porte, que nesse setor podem ser realmente importantes em termos de inovação, estão simplesmente sitiadas e espremidas por uma carga tributária muito forte, a que se somam todas as outras exigências que recaem sobre a empresa para suprir as deficiências dos serviços esperados do Estado. Aquilo que eu mostrei ali, a responsabilidade social, no final, sobrecarrega as empresas e as empresas não têm fôlego para investir naquilo que elas sabem que é importante. Você tira o setor financeiro
tira os grandes setores exportadores, especialmente minério, etc. Quais são os setores que trabalham com margens de lucro, com resultados fortes? Aqui no Brasil. De onde é que você tira? Como? Todos? Não, tirando o setor financeiro. Não é? Então, de onde é que você tira a sobra para investir? Então, eu acho que tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento, uma espécie de... Pode ser um círculo vicioso, né? Que nós temos que transformar num círculo virtuoso. Aí, com uma política clara, definida, do que, como disse o professor, o que se espera, o que nós queremos do setor de telecomunicações no Brasil, qual é o nosso projeto estratégico, não é? Com dispositivos, inclusive tributários, ou incentivos, enfim, qualquer coisa que o Estado possa bem articular no sentido de apoiar esse desenvolvimento. Com uma regulação adequada, quer dizer, com a Anatel funcionando como se deseja, não é isso? Como se dizia ali no nosso mapa estratégico, com um quadro regulatório claro, definido e confiável, aí você pode ter realmente um impulso e as dificuldades do setor serão menores no sentido de atender essa sua demanda. Por favor, agora vamos ouvir Jorge Paiva Costa Filho, do Sindmestre do Rio de Janeiro. Por favor, Jorge. Obrigado. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu acho que tem muito a ver com tudo que foi falado. Nós temos uma empresa no Rio de Janeiro que ela atende 49 países e também está presente na Índia e no Cairo. E recentemente nós recebemos um desafio que ela está suportando, como cliente hoje é que manda, né, no mercado, de estar suportando toda a Norte América aqui no Rio de Janeiro, por questões de qualidade, tá, dos profissionais que nós temos, que encontramos aqui. Mas nós temos uma barreira muito maior, que eu acredito tão grande, tão difícil de ser resolvida, que é a questão tributária, que é a questão do idioma. Nós precisamos vencer a barreira do idioma na qualificação. Então, eu compartilho essa experiência. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, nós temos 600 posições para estar contratando. Buscamos isso em todo o Brasil, em outros estados, não encontramos essa mão de obra, que é uma mão de obra técnica e que precisa do idioma, o mínimo inglês fluente. E, infelizmente, nós não encontramos. No ano passado, nós perdemos uma oportunidade de 2.000 posições para espanhol. Então, técnico e espanhol. Mais uma vez, a barreira do idioma, colocando o Brasil numa posição de estar também suportando outros países. E eu queria ver, no ponto de vista dos senhores, qual é a melhor forma da gente estar resolvendo essa questão da qualificação e essa barreira do idioma. Os chineses têm barreiras, os indianos não, porque a elite fala todo inglês, não é toda fala inglês. Os chineses estão piores que nós, porque ninguém fala inglês ali, então é uma barreira que eles também têm. Como resolver a curto prazo isso? Eu acho que existem possibilidades que a gente não tem trabalhado muito no Brasil, de certas conformações de co-investimento público e privado na questão específica da formação. Entende? Quer dizer, eu não sou especialista em emprego, não conheço muito, o pouco que sei que, por exemplo, em alguns países europeus, a questão de qualificação do emprego tem sido tratada junto como parte fundamental de uma política tecnológica de inovação. Tá? Não estou desmerecendo ter a coisa separada, mas ela é vista como um elemento de competitividade. Isso já há mais de 20 anos. Quer dizer, talvez se incorporar no debate de política industrial e tecnológica essa questão de uma qualificação, no caso de línguas, como foi colocado, mas talvez de uma forma mais ampla, né? Porque existem vários casos de, a imprensa está recorrentemente tratando desse assunto, de problemas com formação profissional, vagas que não consegue gente, etc, etc. Não sei se... Não,
Vou fazer da mesma maneira aqui. Não é nada combinado, mas eu concordando então com as coisas do Cassiolato também, eu acho que você tocou no, ao tocar no inglês, eu vivi 2 anos e meio lá no Chile. E a barreira do idioma na América do Sul, ela também é trágica, entre vizinhos, né? Não no portunhol, todo mundo aqui, mas no conhecimento das culturas diversas, de vizinhos tão próximos aqui, não é? A gente conhece um pouco os nossos vizinhos de futebol, tal, aqui, mas passa disso, o Brasil não compreende muitas problemáticas da América Latina e vice-versa. Vamos pegar Chile, não compreende Brasil, e Brasil não compreende Chile, não é? É muito difícil as pautas de negociação de Brasil e Chile por várias questões. Então, eu queria aproveitar só porque eu acho que nessa questão do skill, do inglês ou do espanhol, que de fato a gente tem que pensar, mas o fato de serem países grandes, por exemplo, Portugal, por ser pequenininho, o idioma inglês, e vai desde a escola. Os países maiores, não de fala inglesa, têm uma dificuldade grande. Acontece que daí eu pergunto, por que o Baidu, que é o Google chinês, faz tanto sucesso na China? Então o Google, que é uma ferramenta global, só tem um competidor grande. Aparentemente é porque a barreira do idioma. O Baidu está em caracteres chineses, mas vários países, a própria Europa, que tentou um projeto estratégico de fazer um buscador europeu, não conseguiu. Isso foi investido dinheiro do Estado e não conseguiram competitividade. Agora, o próximo passo é um buscador de imagens. E aí, o Exército já tem buscador de imagem para buscar terroristas, etc, etc. Mas um buscador de imagens é a próxima etapa. E tem várias empresas buscando buscador de imagem. Agora, por que eu falo isso? Porque é a questão do conteúdo. Eu acho que o Brasil tem que ter uma política não só para o inglês, mas uma política de visão internacional, de como a nossa identidade cultural, que já é parte de um produto brasileiro, vamos dizer, de penetração, de facilidade das trocas internacional, a gente precisa saber ter uma política para a cultura digital brasileira, como vender essa cultura digital, como dar apoio para pequenas empresas também. Então, eu acho que, como falou o Cassiolato, é um pacote que a gente tem que pensar, na qual, evidentemente, os países orientais dão outro tipo de resposta, eles é que têm que se adaptar ao Ocidente, e não vice-versa, no sentido, vamos dizer, das mercadorias, o Oriente que vai, vamos dizer, em alguma coisa na linguagem vai se adaptando e não o vice-versa, mas eu acho que a gente tem que pensar a questão da língua dentro de um contexto de políticas agressivas de produtos da identidade cultural digital, que tem dezenas de iniciativas locais que tem que ser colocadas também, não só um grande player na área de redes, mas a gente pensar um grande player em várias camadas. Não estou advogando buscar um Google brasileiro ou nada, mas que a gente pense em ferramentas que possam estar a nível global e não só a gente se adaptar ao inglês. Adaptar ao inglês é óbvio que tem que ser feito, mas a gente tem que pensar maior em termos de a gente aproveitar as oportunidades abertas da cultura digital para o Brasil avançar no mercado internacional, porque nós somos competitivos nessa área. Quem é competitivo em música no mundo? Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, né? Então, nós precisamos saber aproveitar essas nossas competitividades para ver as oportunidades digitais nessa área também, uma política maior. Olha, eu vou ser rápido também, vou ficar na pergunta específica do inglês, tá certo? Ou do espanhol, ou seja, do idioma. Eu acho que isso está no contexto geral do sistema educacional brasileiro, né? E não é só na questão do idioma, é a questão de nós termos perdido, assim, o valor da qualidade. O valor da qualidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas o próprio sistema de avaliações que foi sendo modificado
teve uma égide de realmente eliminar o espírito competitivo, desde a formação fundamental, e fomos caminhando para o mais ou menos, ou para o acho que. Nós temos, na cultura brasileira, um desprezo pela qualidade, pela precisão. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto, no que diz respeito ao idioma, é que, infelizmente, o nosso sistema educacional não mostra a utilidade, a vantagem, quer dizer, o valor agregado, o que significa, em termos de campo de trabalho e de remuneração, a pessoa realmente ser forte em idiomas. Ou seja, não existe essa motivação, essa telefinalidade, vamos dizer assim, não é? Nós ainda temos muito a ideia da cultura geral, etc. Né? Então, eu creio que você tocou num ponto absolutamente fundamental. As nossas universidades, em geral, não exigem... existe correntemente a tradução de textos, as provas de proficiência são extremamente elementares, somente de ler e interpretar, mas o idioma falado, isso não é exigência do nosso sistema educacional. Isso não é. Isso é uma voluntariedade daquelas poucas pessoas que têm apelo para isso. Não se dá valor econômico ao domínio do idioma. Enquanto que você vê na Europa, ou especialmente na Europa, a pessoa sai do curso, curso, vamos dizer assim, básico, falando, no mínimo, mais do idioma. Né? Falando, ou traduzindo, ou respondendo perguntinhas com xizinhos, assim, né? Múltipla escolha. É assim que se... Muito obrigado, doutor Dagoberto. Eu aproveito, o próximo debatedor vai ser o doutor Hélio Bump, do CITEP, que foi moderador do painel número 2, e que eu agradeço em nome da Febratel ter sido moderador, assim como o doutor Biratã Higino Almeida Giacomoni foi o moderador do painel número 1. Então, por favor, doutor Hélio Bump. Rapidamente, então, seguindo a orientação do Fonseca, eu gostaria de colocar essa preocupação que foi notória de todos os palestrantes, a questão das urgentes reformas que o país precisa para ser uma nação de futuro, de desenvolvido. Que é a reforma trigêmea, que eu entendo que para vir a reforma trigêmea é necessariamente a reforma mãe, que é a reforma política. Porque nós temos um Congresso contaminado com interesses que estão longe do critério da cidadania, da responsabilidade social. Exemplos nós vimos na Câmara no passado, esse ano no Senado. Então, não existe, digamos, essa sinergia para fazer essa reforma profunda, estável e produtiva para o futuro. Então, meu ponto de vista, como fazer atalhos nisso? Eu acredito que tenhamos um canal de comunicação direto com o presidente Lula. E esse canal direto é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, cujo presidente desse conselho é o próprio presidente Lula. E mensalmente esse conselho se reúne. O Lula é realmente um presidente que está preocupado com as questões macro do país, e eu acredito que lá dentro desse conselho existem as forças vivas produtivas da sociedade, representadas por ministros, que são do governo, por pessoas representando entidades, confederações, federações tanto do trabalho como do patronal, enfim, ONGs e especialistas de notória especialização também, de visibilidade nacional até mundial. Então, é um fórum propício realmente a ter um canal direto de comunicação e sensibilização. Para isso, há necessidade dos membros desse conselho se organizarem no sentido de formar uma agenda de sensibilização ao presidente, de fazer um atalho, e ele ser o mentor intelectual, no sentido de líder do processo dentro do Congresso, que o governo é a maioria hoje, promover um atalho e criar um processo de cidadania, de evolução, para que esse país venha realmente ser da constelação de primeiro mundo nos próximos anos. E tem um plano estratégico
Hoje o país não tem como nação um plano, o que vai ser no ano 2022 e tudo mais. Foi feito o Brasil 3 tempos, que quando se concluiu foi extinto, foi remanejado o cérebro do processo e foi engavetado. Quer dizer, a necessidade de ressuscitar uma série de coisas boas também que vem acontecendo para que esse país evolua e faça as reformas urgentes. Muito obrigado por suas observações. Agora passo a palavra a Didier Pierre Guy Chinchilla, que é do Sindicate, Sindicato Satélite. Obrigado. Sou mais otimista que o Hélio. Eu, nesses 30 anos que eu estou quase no Brasil, acho que a coisa que mais evoluiu, que mais vinha evoluir, foi a sociedade civil. E eu não acredito em projeto nacional imposto por uma elite. Ele pode funcionar há algum tempo, mas basta qualquer tropeço nos acontecimentos do país para que o projeto desmorone. A gente já viu isso com, aliás, foi objeto da minha tese de mestrado na França, com o Plano de Desenvolvimento Brasileiro, do governo Geisel. Bastou acontecer a repercussão da crise do petróleo e desmoronou, junto com o governo militar. Eu acredito muito mais num projeto brasileiro que está sendo simplesmente parido. Ele não existe ainda no papel, mas quando ele for sair, e outra coisa, ele não sai definitivo, uma criança vai evoluindo exatamente como uma pessoa. Não, a força da sociedade brasileira, que eu vi evoluir nesses 30 anos, que ela está se expressando em comunicação com o governo, porque os poderes públicos são institucionalmente fortes no Brasil, isso não vai mudar tão cedo, aliás, não sei se é bom ou mal, mas não vai mudar, e a força desse projeto é que ele vai ser de um forte consenso entre as partes envolvidas. Então, eu não acredito que exista um projeto nacional na Índia, para mim uma coxa de retalho. E quanto ao projeto do Putin e da China, eu prefiro estar no Brasil hoje que na China ou na Rússia. Segundo, neste consenso, como ser humano, ou para meus filhos que são brasileiros, como consenso nesta reforma, neste plano nacional para o Brasil, que seja 2050, 2100, não sei o quê, eu vejo claramente 2 focos consensuais. O primeiro, a redução das desigualdades. Isso é novo no Brasil se a gente comparar com 30 anos atrás. As pessoas se preocupam de ter o vizinho pobre, até porque pobre demais ele assalta e mata. Então, isso é uma coisa que mudou completamente no universo brasileiro dos últimos 30 anos. A segunda, isso nos interessa a nós, empresários do setor das telecomunicações, é a profunda reforma, o profundo pedido da sociedade civil para a eficiência, não do Estado, mas dos poderes públicos. O fato é que nenhum país com recursos limitados, todos eles são, os Estados Unidos também, não se pode mais se dar o luxo de ter tanto dinheiro com tão pouco retorno. A verdadeira briga da sociedade civil não é para ter um Estado maior ou menor, é para ter poderes públicos, e não tem só o Estado, os poderes municipais têm muito recurso depois da Constituição de 88, e os Estados também. O verdadeiro pedido é para ter poderes públicos eficientes, porque não somente a corrupção atrapalha, mas também alguém que trabalha para se enriquecer deixa de trabalhar para o qual ele foi pago. Vista o problema que aconteceu nos aeroportos, são 3 anos, 4 anos, sem que ninguém trabalha, como está a pista. As pessoas trabalhavam, parece, para verificar se ia ter grana para tal ou tal partido, não para verificar se a pista estava em bom estado. Então, eu acho que essa pressão para uma eficiência do poder público, para mim, do setor das telecomunicações, é onde temos nossa maior oportunidade empresarial. E aí nós não estamos em competição com o Estado, estamos em competição com empreiteiros, com bancos. Qual vai ser o destino das verbas para reformar a saúde, a segurança, a justiça ou a educação? Nós temos ali um mercado enorme, novo, que nunca foi testado no Brasil, onde nós temos a tecnologia. Eu repito, se a gente pode reservar, já falamos isso em saúde, se a gente consegue reservar uma vaga por internet num avião, como que é aceitável que alguém no SUS precise de se deslocar pessoalmente para marcar uma consulta e ser atendido 6 meses depois?
E o terceiro ponto que eu queria enfatizar, é sobre a educação. Eu ouvi muito, tem um debate, por exemplo, com o Jorge, sobre a qualificação das pessoas. Eu estou convencido que o verdadeiro esforço do Brasil tem que ser feito na educação, como que é, ensino básico, maternal, até os 14 anos. Eu não sei exatamente quais são os ciclos, eu não fui aluno no Brasil, mas não adianta querer investir para ter sprinter, para ter corredor de 100 metros campeões do mundo. Acho que nosso objetivo deveria ser, como nação, deveria ser de ter um grande grupo de gente capaz de correr 10 km, 20 km, 30 km, alguns deles sendo corredores de ponta, excepcional, capazes de ganhar a São Silvestre ou Nova York. Eu acho que, neste ponto de vista, de novo para voltar à telecomunicação, que é o objetivo da nossa reunião, eu acho que as empresas têm que se envolver e ajudar o Estado na revolução da educação no Brasil. Nós não podemos querer agir simplesmente quando a pessoa tiver 14 anos, 15 anos, 16 anos, chega no mercado do trabalho, o desgaste já está feito. A pessoa jamais vai produzir. Ela sempre vai ser um iletrado funcional. Nós passamos de 90 milhões, vocês lembram? 90 milhões em ações, 70, estamos em 180 milhões 30 anos depois, vamos para 250 milhões em 2000 ou 240 em 2050. O Estado é incompetente para fazer a reforma da educação tal como ela deveria ser feita, e bastaria, sei lá, eu vou chutar números, não sou especialista, o quê? R$1.000 por aluno e por ano para fazer uma revolução no Brasil? Não é banda larga que tem que ter na escola, é gente, é professor, e de repente nós deveríamos, empresários, disponibilizar na escola que está a 50 metros um técnico informático para ajudar a fazer a informação, a educação informática. E tem instrumento. O Estado brasileiro, quem foi que me passou o texto do Plano SEC ali? Tem instrumento para a gente desenvolver parceria com o Estado. De 30 segundos. E agora, para encerrar esse debate sobre o fator Brasil, já que se fala em fator China toda hora, o economista adora essa coisa de fator. Então vamos instituir o fator Brasil. Claro, para encerrar o debate do fator Brasil, eu chamo agora o Guilherme de Souza Vilares do Sinder, por favor, e que seguir-se-á o encerramento do doutor Luiz Alberto Garcia. Eu vou ser muito resumido, mas eu vou pedir desculpa ao Fonseca e ao Cícero, porque essa fase toda, esse debate aqui, me deixou com um pouco de ansiedade e extrema curiosidade. Ou seja, os nossos apresentadores aqui demonstraram uma série de dificuldades, seja na CLT, no treinamento, na Anatel, em todos os lados. Então eu rogaria a eles, de uma forma muito resumida, o que uma federação, um grupo de sindicatos, deveria, pelo menos, tentar fazer, para, não digo resolver a sorte de coisas que elas são meio insolúveis, mas pelo menos melhorar um pouquinho, porque é uma espécie de guideline, de uma linha, né? Então, olha, entra no armário, desiste, muda de profissão, fecha o sindicato, não sei, alguma... Não fecha o sindicato. Bom, já que a pergunta... Desculpe, mas acho que é bem resumido. Caminho juntos, se joga no precipício. Já que a pergunta foi resumida, dá um tempinho para vocês responderem, né? O que uma federação patronal deve fazer, Dagoberto? Eu acho que você é o indicado para falar. A minha receita seria que a federação se integre no sistema de representação maior, como no caso de quem é da indústria, o sindicato da indústria, que se aproxime da sua federação, mas se aproxime de forma proativa, induza a sua federação a engrossar as fileiras executivas, funcionais, operativas da confederação e nos ajude numa luta que está sendo travada no dia a dia, né? Eu não tenho outra receita, é a receita que eu aplico na minha modesta vida pessoal.
E agora vamos para o encerramento. Eu acho que tivemos um dia extremamente produtivo. Essas discussões finais para os que ficaram, os participantes até o fim, eu acho que aproveitaram bem.